O que é gênero? Para as ciências sociais, o estudo de gênero está relacionado às diferenças entre a masculinidade e a feminilidade, ou seja, refere-se aos comportamentos, atividades e atributos socialmente construídos que uma sociedade considera apropriados para homens e mulheres. Apesar de muito confundido com o sexo, os dois possuem diferenças marcantes. Enquanto o gênero relaciona-se a questões socioculturais e classifica-se em masculino ou feminino, o sexo está relacionado às características biológicas dos indivíduos. Ele é definido pelos nossos cromossomos, hormônios e órgãos sexuais. Classificamos o sexo em 3 categorias: macho, fêmea e intersexo. Mas o gênero não é definido pelo sexo. A identidade de gênero é como o indivíduo, na sua cabeça, pensa sobre si mesmo, podendo se considerar homem, mulher ou com outra forma de identidade, que foge da divisão clássica binária de gênero. Outro ponto importante é a expressão de gênero, que é como o indivíduo demonstra seu gênero pela forma de agir, vestir e interagir com os outros, e pode variar entre expressar-se como mulher, homem ou não binário. Por último, temos a orientação sexual, que refere-se a quem se sente atração afetiva ou sexual. Ela se classifica em heterossexual, homossexual, bissexual ou assexual. Ou seja, podemos sentir-se atraídos por pessoas do sexo oposto, por pessoas do mesmo sexo, pelos dois sexos ou por nenhum deles. Tanto a orientação sexual quanto a identidade de gênero costumam se manifestar desde cedo e são determinadas por diversos fatores, como pela constituição genética e pelos processos de socialização primária e secundária. De acordo com Bergen e Luckman, a determinação da nossa sexualidade sofre influência do convívio entre as pessoas, desde a família, principal agente da socialização primária, até o ambiente escolar, principal agente da socialização secundária. É importante ressaltar que as questões de gênero são intensamente discutidas atualmente, então não se resumem somente a essas categorias. Assim, é possível existir diversas outras classificações, tanto de gênero quanto de identidade, de expressão e de orientação. Os métodos tradicionais de socialização, no entanto, podem não ser abertos à diversidade, limitando-se às designações biológicas do sexo e à heteronormatividade. Diante dessa problemática, é importante trazer à tona o movimento LGBT e o movimento feminista, uma vez que ambos lutam pelas causas das categorias de gênero, resistindo, protestando e defendendo a liberdade, a diversidade e a igualdade. O movimento LGBT contemporâneo tem como marco inicial a rebelião de Stonewall, em 1969. A causa surgiu como protesto contra as ações arbitrárias da polícia dos Estados Unidos e também como forma de evidenciar a discriminação histórica sofrida por seus membros. Mas quem a causa representa? No que consiste a longa sigla de mais de 17 caracteres? Como o movimento se encaixa na defesa das categorias de gênero? Diversidade é a palavra-chave. Este princípio fica evidente na variedade de categorias de gênero, sexo e de orientação sexual representadas na sigla LGBTQIAAP+. Se tratando de orientação sexual, temos as letras L, G, B, A e P. L consiste na representação das lésbicas, ou seja, mulheres que se atraem afetivamente e sexualmente por outras mulheres. G representa os gays, homens que se atraem afetivamente e sexualmente por outros homens. B são os bissexuais, homens ou mulheres que se atraem tanto por homens quanto por mulheres. A representa os assexuais, pessoas que não se atraem sexualmente por nenhum dos gêneros, ou que não possuem interesse na atividade sexual. Por fim, P engloba os pansexuais, pessoas que se atraem por quaisquer indivíduos, independente de sua orientação sexual ou identidade de gênero. Se tratando das categorias de gênero e de sexo, temos as letras T, Q, I e A. A letra T aparece 3 vezes e representa transgêneros, transexuais e pessoas True Spirit, todas referentes a indivíduos que não se identificam com o gênero associado tipicamente ao sexo de nascimento. A letra Q representa os indivíduos queer, uma categoria que transcende o gênero, fluindo entre as mais diversas configurações que este pode assumir. O I significa intersexo e engloba indivíduos com variações no seu sexo biológico que não permitem a distinção entre o sexo feminino ou masculino. Por último, o A representa os indivíduos agênero, que não se identificam com nenhuma configuração que o gênero assuma. O mais amplia a diversidade do movimento, englobando as demais letras da sigla. O movimento feminista se encaixa na luta das categorias de gênero por representar tanto mulheres cisgênero, ou seja, aquelas que se identificam com o gênero e com o sexo com o qual nasceram, quanto mulheres trans. O feminismo luta pelo empoderamento feminino e se posiciona contra a inferiorização de gênero pelos valores tradicionais vigentes na sociedade. Apesar dos esforços, no Brasil, os índices de violência contra a comunidade LGBT são superiores aos índices apresentados por outros países da América Latina.
A cada 25 horas, uma pessoa pertencente ao grupo é assassinada no país. Segundo um relatório apresentado pelo Grupo Gay da Bahia, São Paulo caracterizou-se como o estado que mais mata pessoas LGBT por motivações homofóbicas, estando a Bahia em segundo lugar do ranking. Ademais, de 2016 para 2017, houve um aumento de 20% nas agressões contra pessoas LGBT. Os transgêneros constituem o grupo mais fragilizado. O risco de uma pessoa trans ser assassinada é 14 vezes maior que o risco de um gay. Nos últimos 8 anos, o país matou 3 vezes mais que o México. É quase uma vítima por dia, sendo até então o maior número já registrado na história. Preconceito acarreta consequências drásticas na vida da comunidade LGBT. Muitos não conseguem conviver em ambiente escolar, sofrem perseguições e não têm acesso ao mercado de trabalho. Uma estatística aponta que 90% das travestis e transexuais abandonam a escola, acabando muitas vezes nas ruas se prostituindo. O aumento da intolerância gera casos extremos de preconceito que se fundamentam na lógica do extermínio. Um exemplo de tal situação é encontrado nos anos de 1970 e 1980. O regime militar foi especialmente duro com os LGBTs, iniciando uma verdadeira caça aos travestis, que continuou até mesmo após a abertura política. Em 1987, a polícia deu início à Operação Tarântalo, com o objetivo de prender travestis que se prostituíam nas ruas de São Paulo. Apesar de a operação ter sido suspensa, travestis passaram a ser assassinadas misteriosamente a tiros. Por tal motivo, a mobilização pela criminalização da violência contra a população LGBT é de imensa importância. Apesar dos recentes avanços em direitos LGBT, como a legalização do casamento homoafetivo, a prática da homofobia não é tipificada como crime. Apesar de existirem leis que punem homicídios e agressões físicas, essas não levam em conta especificamente a discriminação sexual. O país registra índices altíssimos de feminicídio, crime que consiste no assassinato de uma mulher pela simples e mera condição de ser mulher. A taxa de feminicídio no Brasil é a 5ª maior do mundo. Em média, morrem no país 8 mulheres por dia. Essa forma de assassinato faz parte de um processo contínuo de violência que constitui desde abusos psicológicos e verbais até abusos físicos e sexuais, como estupro e diversas formas de mutilação. No Brasil, um estupro ocorre a cada 11 minutos, e o país registra em média 10 estupros coletivos por dia. Para reverter esse cenário, é necessário levar o assunto de gênero para as escolas e mobilizar a sociedade para que a pauta seja incluída na agenda pública, visto que os entraves políticos e as questões religiosas, como ideias conservadoras da bancada evangélica e do deputado Jair Bolsonaro, atrapalham os avanços da população LGBT e das mulheres. Apesar dos desafios, a realidade preconceituosa vem se modificando a velocidade crescente nos últimos anos. Através da globalização e da maior possibilidade de propagação de informação, mais pessoas públicas e celebridades do grupo ganharam espaço no mercado cultural e midiático. Um exemplo claro de celebridade que serve como representação para a geração atual é a Pabllo Vittar, uma drag nordestina gay e afeminada que se tornou uma das cantoras de maior sucesso no Brasil, um exemplo ideal para os jovens em formação. Além de pessoas públicas, outras medidas muito importantes para a democratização do assunto são os movimentos LGBT, presentes nas universidades, como por exemplo na UNB, onde acontecem manifestações promovendo a liberdade, o respeito e a harmonia entre as diferenças.